a nossa atividade da aula passada, né, que a tia passou. Aliás, eu passei, eu nem me lembro se eu passei. Deixa eu ver aqui. Passou, tia. Passou a página 149. Foi, né? Foi. Eu fiz. Foi no dia 28, na sexta. É isso? Sim. Isso, a página 149, tá? Gente, eu peço até desculpa para vocês, porque eu tenho umas atividades ainda, tem muita atividade que eu não consegui corrigir ainda. E como eu falo para vocês, eu corrijo de uma por uma para olhar erros, né, e tudo. Então, assim, tem muita atividade que eu não consegui corrigir ainda, certo? Mas eu tô vendo todas, eu anoto, certo? Eu anoto quem me envia, porque assim que a pessoa me envia, chega logo no meu celular, certo? Então, assim, a partir do momento que aquela pessoa me envia, aí eu já anoto logo, né, o pontinho ali de quem já me enviou a atividade. E eu sei quem me enviou. Aí, mas assim, tem muitas atividades ainda para mim poder corrigir, certo? O meu Google Sala de Aula está muito cheio. Ontem eu tive que apagar as primeiras para me poder conseguir ver algumas, certo? E às vezes complica um pouquinho, certo? Eu espero que vocês entendam, né? Então vamos lá. Página 149. Na página, era facinho, facinho, viu essa atividade aí? Eu vou colocar as respostas aí, se caso alguém não tenha feito, ou se caso alguém tenha alguma dúvida, certo? Mas que a atividade não está difícil, ela está bem facinho, certo? Vamos lá. Questão 1. Localize as partes da célula, depois relacione as colunas. Ele te deu 3 quadros, né? Eu até então eu expliquei bem direitinho para vocês na semana passada, certo? Eu acho que não ficou nem. Tia, Oi. eu pedi ajuda pra minha mãe, já que ela é enfermeira, ela entende esses negócios. Pois é bom sempre pedir ajuda mesmo, né? Quando vocês não estão entendendo, certo? Mas é como eu falei para vocês, são conteúdos complexos? São, certo? Porque vai trabalhar as partes do corpo. Por isso que eu falei para vocês que eu vou bem devagarzinho, vou explicando, né? Para que não tenha nenhuma dúvida, certo? Porque eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, pelo amor de Deus, certo? Então, assim, ó, eu vou colocar as questões. Eu espero que, se caso vocês estejam com dúvidas, a maioria tem o meu número, certo? E eu espero que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês, viu, gente? Porque eu estou aqui para isso. Não vão mandar mensagem meia-noite, 11 horas, porque aí, né? Mas durante o dia, ao momento que vocês mandarem, eu respondo, tá bom? Assim que eu ver, eu respondo logo, ok? Então, eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro quadrinho que tem aí, que ele está apontando para essa partezinha rosa, dentro, né, dessa partezinha azul, ele é o quê? O citoplasma, tá? Lá do outro lado, que é a partezinha azul, no primeiro quadro, ele tem a membrana, certo? E depois, abaixo da membrana, que é essa bolinha pequenininha, página 149, Braia, do livro de ciências. E essa quadrinho abaixo aí, que é essa bolinha bem pequenininha, né? É o núcleo, tá bom? A gente viu sobre isso, né? Na parte da célula, certo? Aí, embaixo, ele pede para vocês relacionarem, né? E fica assim, ó. Contém estruturas que desempenham diversas funções. 3. O citoplasma. Responsável pela reprodução da célula. 2. Que é o núcleo. Envolve e protege a célula. 1. A membrana, certo? Então, fica 3, 2, 1. Ok? Entendido? Sim. Pronto, vamos para a questão 2, certo? Questão 2, ele pede para vocês completarem as frases corretamente, né? A.
Não é difícil também. Os seres vivos formados por uma só célula são unicelulares, tá? Unicelulares. B. Seres vivos que possuem mais de uma célula são pluricelulares. C. Exame que identifica a paternidade é o DNA. D. Equipamento que permite visualizar a célula é o microscópio. E a E. Um exemplo de célula que pode ser vista a olho nu é a gema do ovo. Ok? Alguma dúvida em relação à questão 2? Não. Não, né? Ótimo. Então, vamos para a questão 3 e última. Na questão 3, ele deu uma pergunta e pediu para que vocês respondessem, certo? Como é possível realizar o exame de DNA? E a tia falou, né, também, além do exame de sangue, Que eu posso dizer minha resposta? é possível, só um instantinho, tá? Realizá-lo. Opa. É possível realizá-lo por fios de cabelo, vírgula, pedaços de unha e de pele. E ainda tem também, gente, como eu falei para vocês, em relação à saliva. Tem a saliva também, tá? Que a gente pode ser feito, né? Às vezes tem pessoas que tomam um golinho de água e lá naquele copo fica a saliva da pessoa, certo? E lá pode ser feito, tá? Um exame de DNA através daquela saliva, tá bom? Quem foi que pediu para ler a resposta? Eu te. Pode ler. Depois dele pode ser eu? Pode sim. Ele é realizado por sangue, fios de cabelo, pedaços de unha e de pele. Ótimo. Eu posso falar? Pode sim, pode falar, amor. Por fios de cabelo, pedaços de unha e pele, etc. E etc. Muito bem. E com um Eu fio posso de falar cabelo, Posso falar minha, tia? digital e etc. Ótimo, muito Tia, bem. posso falar minha? Pode Posso sim. falar minha? Pode. Através do exame de sangue, por fio de cabelo, pedaços de unha e de pele. Isso, muito bem. Ótimo. Então, como vocês viram, o exame de DNA, ele não é feito só através do sangue, né? A gente pode utilizar outras formas, né, que tenha o contato da pessoa, no caso do filho, né, para poder fazer, ou do pai, para poder fazer e saber se aquela pessoa vai testar, né, o compatível com o sangue do pai ou o sangue do filho, certo? A gente pode ter esses tipos de materiais. Como eu falei para vocês, né? São N's. Não é só o fio de cabelo, o sangue, a pele e a unha, não. Tem a saliva, certo? Tem outros tipos de materiais do nosso corpo que podem ser feitos, né? O exame de DNA. Ok? Pronto. A gente viu esse conteúdo aí na semana passada, certo? E hoje a gente vai iniciar na página 150 com os tecidos, certo? Com os tecidos, na página 150. A gente vai ver as. Não, nós também temos tecidos no nosso corpo, que vai constituir
de todas, da parte da pele, dos nervos, certo? Tudo o que você imaginar no nosso corpo, também referente aos tecidos. E a gente vai ver bem direitinho quais são esses tecidos que tem no nosso corpo. Não é algodão, não é tactel, não é esses tipos de tecido que a gente veste de roupa, não, tá? É tecidos do corpo mesmo. É o epitelial, o muscular e o tecido nervoso. Cada um tem a sua formação e tem o seu sistema. Tá bom? Então, a gente vai ver cada um deles, tá? Bem devagarzinho, não precisamos de pressa. Certo que o nosso tempo é curto? É. Mas nós temos a nossa aula de hoje e a nossa aula de sexta-feira, para que fique totalmente entendido. E sexta-feira, tia, eu não entendi muito bem a aula. A tia vai, na outra semana, explica novamente. Até que você possa entender. Oi, tia. Oi. Essa célula dos músculos aí, né? Fica assim no corpo da pessoa ou é separado? Pronto, é como eu estava falando para vocês. Isso aqui a gente só pode observar através de um microscópio, ok? Porque a gente não vai observar e não vai ver essas células aqui só olhando assim, não, ó. A gente não consegue visualizar dessa maneira. Nós só podemos visualizar através de um microscópio, certo? Que tem no nosso corpo, né, as células menores. Como eu falei para vocês, o nosso corpo ele é composto de milhares e milhares de células. E a gente só pode enxergar através de microscópio, certo? A gente não consegue enxergar a olho nu, ok? Então, vamos lá. As células não trabalham isoladamente, certo? Elas não podem trabalhar isoladamente, elas precisam, né, dos outros órgãos para poder funcionar. Até porque elas não vão funcionar sozinhas, né? Elas vão precisar de uma ajudinha, né, de um empurrãozinho. Cada grupo de células com formas peculiares e funções específicas se reúne formando o quê? Os tecidos. Então, elas têm alguma função, né? Cada tecido, cada célula, elas vão se formar e vão formar os tecidos. Elas vão se agrupar e formar os tecidos. Eita, tia, complicou, foi tudo. Vamos devagar. Veja algumas formas de tecido. Nós temos o tecido epitelial. O epitelial, ele é formado por células geralmente achatadas. Recobre todo o nosso corpo por fora e faz parte da pele. Pronto. Quando nós falamos em tecido epitelial, quer dizer que nós estamos falando de quê? Da nossa pele, certo? Da nossa pele. E, ó, nosso tecido é epitelial, certo? É a nossa pele. Por dentro, a gente não consegue ver como é. Só que é dessa maneira aqui, ó, que está aí nessa imagem. Mas aqui o tecido epitelial é isso aqui, ó. A cobertura, né? A nossa pele. Também reveste o corpo por dentro, como na boca e no estômago. Nossa boca, não aqui fora e por dentro, ela é revestida pelo tecido epitelial, como também o nosso estômago. Aquela parte que cobre o nosso estômago, ela tem ela é recoberta, né, por tecido epitelial. O tecido muscular, quando fala em muscular, a gente já sabe logo, é os músculos. É os músculos. É formado por células alongadas e compõe os músculos do corpo. Ó, músculo, né? Trabalhando os músculos aqui, ó. Tudo isso é músculo. Então, forma o tecido muscular. É dessa maneira aqui, ele, por dentro, ó. Certo? Parece um pedaço de madeira, né? A gente vendo assim. Mas é os músculos, tá? O tecido, eu vi alguém perguntando aí sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele recobre o nosso corpo. É como se fosse isso aqui, ó. Tá, gente? A nossa pele, tá? O tecido nervoso. Tecido nervoso, quando a gente diz nervoso, já lembramos de quê? Nervo, né? É aquele tecido que é muito nervoso, é muito estressado, né? Ou não? Vamos ver. Ele é formado por células em forma de estrelas, chamadas de neurônios. São os nossos neurônios, é o que a gente utiliza
utiliza para estudar, que a gente utiliza quando briga, quando discute, certo? Que isso aí não é normal, porque afeta até os nossos neurônios, né? Guardar o que a gente aprende, né? Exatamente. Ele compõe o sistema nervoso, né? Que coordena todas as funções do corpo. Então, se você está calmo, o seu sistema nervoso, o seu tecido nervoso, ele também está calmo. Agora, se você está nervoso, você está trabalhando com o tecido nervoso, né? Já diz tudo, você está judiando dos seus neurônios. Os neurônios, quando você está nervoso, quando você está muito agitado, eles ficam fumaçando, não é isso? Então, nós temos esses 3 tecidos, epitelial, que é o que forma a cobertura da pele, do estômago e da boca, certo? Nós temos o muscular, que é responsável pelo sistema dos nossos músculos, tá? E nós temos o tecido nervoso, que é aquele que, né, digamos que seja os neurônios, em relação ao sistema nervoso. Na página 151, ele continua. Os tecidos, eles também se agrupam em nosso organismo, igualmente como as células, né? As células, elas se organismam, elas se unem e formam os tecidos. Mas os tecidos, eles também se agrupam. Um agrupamento de tecidos interage formando um órgão. Todos os sistemas, eles realizam o seu trabalho e o funcionamento de um depende do outro. Claro, se nós temos todos esses sistemas no nosso corpo, isso quer dizer que eles não vão trabalhar sozinhos. Um depende do outro. Tia, Oi. eu posso ler o quadro verde? Amor, não tem como, porque assim, já está travando, certo? Aí a tia precisa falar e explicar, ok? Tá. Eles trabalham em conjunto para o bom funcionamento do organismo. Como eu falei para vocês, eles não vão trabalhar sozinhos. O sistema nervoso, ele não trabalha só. O epitelial, o tecido epitelial não trabalha só. Eles, dependem do outro para que funcione bem o nosso organismo. Certo? Porque se só um trabalhar e o outro não, como é que o nosso corpo vai gerar movimentos e vai trabalhar perfeitamente bem? Não tem como. Então, um necessita do outro. O nosso organismo... Ô, tia, Oi. a Maria Luísa, é porque meu internet tinha caído, aí eu consegui vir agora. É por Pronto, enquanto que eu vi Maria. até a primeira aula. Nós estamos na página 151 do livro de ciências. Tá bom. Nesse quadrinho verde, tá? Vou começar a iniciar lendo novamente. O nosso organismo é dotado de um tecido que tem como principal função reservar gordura em suas células, que estão localizadas principalmente embaixo da pele, e servir de isolante térmico natural, fazendo com que a temperatura corporal mantenha-se constante, que é o tecido adiposo. Nós temos também o tecido adiposo. Além disso, o tecido adiposo ele funciona como uma importante reserva energética. Tia, quer dizer que o tecido adiposo é aquele que sai as energias? É. A gordura acumulada nesse tecido é utilizada para a produção de energia usada nas nossas atividades diárias. Então, assim, quando a gente se exercita, quando a gente caminha, quando a gente corre, quando a gente anda de bicicleta, quando a gente faz todo tipo de exercício, seja lá na rua ou em casa, nós estamos trabalhando com o nosso tecido adiposo, certo? Aí vem a constituição humana. As células, como a gente já viu no início, elas formam os tecidos. E também, consequentemente, os órgãos. Observe essa sequência aí por meio dos desenhos. Nós temos a célula, que a gente já viu as partes dela, né? A membrana, o citoplasma e o núcleo. Das células juntam-se, né? E formam os tecidos, tá? O tecido adiposo, Caio, é aquele responsável por as nossas energias, certo? Então, aqui, ó, o agrupamento de células forma os tecidos, né? E juntando os tecidos com as células, né? Todos agrupados e trabalhando bem, formam o quê? Os órgãos, né?
vão para os pulmões, certo? De acordo, os pulmões, eles são responsáveis por quê? Pelo sistema respiratório, que é onde a gente respira, certo? É onde sai, é onde a gente libera, né, o nosso gás carbônico, porque a gente inala gás oxigênio, né, e libera gás carbônico, certo? Então, funciona dessa maneira, ó, constituído de célula, tecido, órgão, sistema respiratório e o organismo, ok? Na página 152, ele vai falar aí que os órgãos se agrupam em sistemas, de acordo com o trabalho que realizam no corpo. O conjunto dos sistemas forma o quê? O organismo. Então, a gente tem vários tipos de sistema no nosso corpo. Todos os seres humanos vivem graças ao funcionamento de vários sistemas ou aparelhos. Então, aqui ele vai te dar 2 sistemas, o digestório e o circulatório. Se a gente tem outro? Temos. Nós temos outros sistemas. Nós não temos só esses 2 aqui, não. O digestório é aquele onde a gente come e ele faz a digestão. O circulatório é aquele onde o sangue circula e as veias, né? Circula nas veias, certo? O corpo humano, ele pode ser analisado como uma máquina complexa, em que o funcionamento de cada componente é essencial para a manutenção do todo. Para exemplificar, observe abaixo alguns órgãos e suas respectivas funções. Os pulmões, eles fazem trocas gasosas, como eu falei para vocês, certo? Caio, os outros a gente vai ver depois, tá? Que é para não confundir a cabeça de vocês. Os pulmões, trocas gasosas. Isso quer dizer o quê? Que, como eu falei para vocês no início, há pouco tempo, a gente inala, né? A gente respira oxigênio e libera gás carbônico, certo? O estômago, né? O estômago, ele é responsável por produzir o suco digestivo, né? E atua na digestão. Ou seja, se você consome um alimento, aquele alimento lhe faz bem, ele vai fazer digestão. Ok? Se aquele alimento não lhe faz bem, não vai ser feita a digestão. Então, o nosso estômago, ele é capaz de identificar o que é bom e o que é ruim para o nosso estômago. O que não é bom, a gente bota para fora. E o que é bom, ele permanece e só vai sair no momento certo. E os olhos? Ainda bem. Promoção da visão. Tô dizendo ainda bem, porque senão nós morríamos se algo fizesse mal para o nosso coisa e a gente não tirasse, né? É Porque verdade. ele praticamente avisa. Então, assim, aqui, gente, eu falei um pouquinho, né, de como funciona o nosso corpo. Claro que a gente vai revisar novamente, tá? Nós não vamos ficar só nisso aqui, a gente vai revisar novamente, ok? E vocês irão fazer a atividade da página 153 e da página 154, certo? Na página 153, a questão 1 pede para vocês completarem as frases com as palavras do quadro. Ele deu aí, ó, 9 palavrinhas, né, para vocês completarem essas frases aí. Na 2, para vocês completarem a sequência, né? Começa com as células do nosso corpo. Depois, as células formam os... Aí vocês colocam. Depois desses bichinhos que as células formam, vem outra coisa, né? Aí vem os sistemas e, por fim, o final, né? Aí vocês irão relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira, na questão 3, né? Tecidos, células, órgãos, sistemas e organismos. Na página 154, na questão 4, com as palavras abaixo, forme pares de acordo com a combinação de cada tecido. A, nervoso, B, epitelial, C, muscular. 1, pele, 2, músculos, 3, nervos. Né? Aí você vai colocar, por exemplo, A1. Estou dando só um exemplo, não que seja, tá? Vocês vão formar, ok? 5. Responda as perguntas. A, que é tecido? Aí vocês vão dizer. B, cite 3 tipos de tecido que constituem o corpo humano. Aí vocês vão citar os 3 tipos de tecido que a gente já viu no início do conteúdo. E na 6 é para vocês colocarem verdadeiro ou falso nas frases abaixo. Leiam as frases direitinho, tá? E coloquem
corretamente de acordo com o conteúdo. Alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando, certo? Mas já vou colocar lá a atividade no Google Sala de Aula para que não haja dúvida entre vocês, ok? Alguma dúvida? Ok, tia. Pra mim Não, não tem nenhuma dúvida. Entendi tudo. Entendi tudo, tia. Ótimo, muito bem. Na sexta-feira a gente faz uma revisãozinha para que fique mais entendido, tá bom? Tá certo. Então, já são 8h30, vocês vão ter um intervalozinho aí, daqui a pouco vocês estão de volta, tá? Aproveitem para lanchar, para ir no banheiro, para não ter que estar saindo na hora da aula, tá bom? Então, tchau para vocês, tenham um bom dia, beijos e até amanhã. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Até amanhã. Até amanhã, tia. Conversa de negócio. Até sexta-feira. Minha voz falhou. Tchau. No Amazina deta subiu. Que? Ninguém pode apresentar, ainda tá gravando. Kaique, Oi. depois de apresentar aí, eu quero ver teu raio show. Não, Por quê? porque eu não tem como não. Meu celular tá travando demais. Não tô acreditando, não.